Boa tarde, galera. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Livro de 1 Samuel, capítulo 14. Um cenário lindo, um cenário louvável, no qual um homem guerreiro, valente, corajoso, um homem de fé e de esperança, conhecido como Jonatas, filho de Saul. Então, Saul, ele é um líder religioso e seu filho, ele é um homem de muita fé em Deus. Então, o que acontece? Qual é o cenário do capítulo 14? Os filisteus tinham chegado muito perto do acampamento ali de Israel e os israelitas ficaram com medo dos filisteus e fugiram, se esconderam em cavernas, em poços e cisternas, e os israelitas não havia armamento para combater os filisteus. Fala que eles tinham ferramentas, eles tinham foice, tinham enxadas e até as suas ferramentas de campo não eram amoladas. Para eles terem o corte, para que as ferramentas fossem amoladas, eles deveriam pagar os filisteus, que eram seus inimigos, para que eles pudessem amolar as ferramentas para eles. Então poucos homens ali tinham armamento, provavelmente o Abner, que era o chefe do exército de Saul, o próprio Saul, Jonathan e o seu escudeiro. Eram poucas pessoas que estavam com armas ali. E dentro desse episódio, no qual Israel está com medo dos filisteus, Jonatas tem uma brilhante ideia. Ele fala assim para o seu escudeiro: vamos lá enfrentar esses incircuncisos? Porque para Deus não importa se é 10 mil ou é 300. Se Deus quer dar vitória, Ele dá através de um homem. Cara, isso é lindo demais. E nós sempre falamos que o homem em intimidade, o homem em comunhão com Deus, ele tem um potencial infinito de mudar a história. Tu vê que Jonatas, ele vai mudar a história ali de Israel. E aí, por causa de Jonatas, por causa desse posicionamento dele, o Senhor concede várias vitórias para seu pai Saul. Então, Saul já tinha recebido uma advertência que o Senhor iria tirar o seu reinado, mas mesmo assim, por causa de Jonatas, o Senhor concedeu para ele grandes vitórias contra Edom, contra os amonitas, contra os filisteus, por causa do posicionamento de um homem. Então vamos lá. Então Jonatas fala para o seu escudeiro: vamos lá enfrentar esses circuncisos? E aí ele vai. O escudeiro fala assim: faz de acordo com o seu coração. E aí quando ele chega perto do acampamento dos filisteus, ele aparece para os filisteus e ele fala o seguinte para o seu escudeiro: fala assim, esse vai ser o sinal. Eu vou aparecer para ele e a gente vai gritar. E se eles falarem assim, fica aí parado aí que vamos levar você, ele vai ficar parado. Mas se eles disserem assim, suba até nós, então nós iremos entender que esse é o sinal de Deus, que Deus está entregando eles em nossas mãos. Então Jonas e seu escudeiro, eles começam a chegar perto do acampamento. Então eles aparecem para um acampamento que está avançado, não tem muitos homens ali, e nesse acampamento avançado, ele grita para os homens, e os homens falam, suba até nós. E eles entendem então que o Senhor está entregando aquele exército na mão dele, e aí Jonas sobe se rastejando até esse acampamento avançado, e os homens começam a cair por terra na presença de Jonas, e o escudeiro começa a matar esses homens. E aí o que acontece? Vem um pavor sobre o acampamento dos filisteus, um terror sobre o acampamento dos filisteus da parte de Deus, que alguns homens israelitas que estavam no exército dos filisteus começam a enfrentar os filisteus e próprios filisteus guerreando uns contra os outros, uma confusão total, que Saul começa a ouvir isso do acampamento e ele manda trazer a arca do Senhor. Só que não dá tempo da arca chegar, porque o tumulto, a confusão é tão grande que Saul resolve descer com o seu exército, mas ele faz um voto, ele fala que nenhum homem poderá comer naquele dia até que os inimigos do Senhor tenham sido entregues em suas mãos. E aí eles vão para a guerra, eles ficam exaustos, Jonatas fica exausto, e aí acaba que Jonatas, na floresta tem muito mel, Jonas ele pega uma madeira, ele puxa o mel e coloca na boca, e a Bíblia é tão específica, fala que os olhos de Jonas clareou, se tornou vigor por causa do açúcar, da doçura do mel, por causa que ele estava exausto, tinha gasto muita energia, e os homens estavam da mesma forma, mas os homens sabiam do voto e Jonatas não, porque o voto foi feito no acampamento e Jonatas já tinha saído do acampamento. E aí o que aconteceu? Que depois dessa vitória, Saul vai consultar o Senhor não responde, e eles jogam uma sorte então para saber com quem está o erro, o pecado ali,
E a princípio o pecado então cai a sorte sobre Jonatas, que é o Urim e o Tumim, é tipo duas pedras que uma ficava assim, a outra não, ou tipo esse ou aquele. Então era da forma que eles usavam para jogar sorte, essas duas pedras. E aí a sorte caiu sobre Jonas, que Jonas estaria então, entre aspas, em pecado. E aí Jonas, cara, o posicionamento que ele fala para o seu pai, ele fala assim, ó, estou pronto para morrer, porque o meu pai fez um voto. Cara, isso é uma atitude louvável. Mas os homens, os soldados de Saul, falam, não, de jeito nenhum, porque Deus deu essa vitória por causa dele, o Senhor está com ele. Ele não sabia de nada disso. E assim os homens, os soldados, salvam, entre aspas, Jonas, porque nós sabemos que é o próprio Senhor que preservou a vida de Jonatas. E aí nós terminamos então, depois nesse capítulo, com as vitórias de Saul contra vários povos, como eu falei, os Edomitas, os Moabitas, os Filisteus, e assim essas vitórias vieram por causa de um posicionamento de um homem. Mas irmãos, tem algo também terrível nesse cenário, que é o que os homens fizeram. Os homens eles ouviram o voto de jejum, e olha o que fala no versículo 31. Naquele dia os filisteus foram perseguidos desde Macmás até Ailon, e o povo estava exausto. Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, das vacas, dos bezerros, e os degolou mesmo no chão e pôs a comer com sangue. Então aquilo era um pecado abominável diante do Senhor, porque sabemos que o sangue tem a ver com a vida e tem a ver com o sangue de Cristo, tem essa simbologia. Eles tinham como lei a proibição de comer a carne com sangue. Então eles além deles desobedecido o voto que eles presenciaram, Jonas não presenciou, eles presenciaram. Eles ainda cometeram o pecado contra a lei e os princípios do Senhor, algo terrível. Mas mesmo assim, mesmo os homens tendo cometido tal pecado, tal abominação diante de Deus, o Senhor honrou um homem, e esse homem foi Jonas. Por causa de Jonas, Israel teve essa vitória. E essa é a nossa lição de hoje. Um homem pode mudar a história. Um homem pode mudar a circunstância do seu lar, a circunstância do seu bairro, a circunstância até mesmo de uma cidade. Então, que Deus nos dê graça para conhecermos a Ele. Porque em Amós 3,7 fala que o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar aos seus amigos, aos profetas. O Senhor tem procurado homens, mulheres que estão dispostos a viver inclinados aos seus pés, dispostos a inclinar seus ouvidos em seu peito. O Senhor trabalha através de relacionamentos. O Senhor trabalha através de comunhão e intimidade. Esse é o modo que o Senhor escolhe trabalhar na terra. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Tamo junto. Fui.